Meus irmãos, convém pelo menos uma breve reflexão sobre as lições que nós ouvimos nesta missa, de modo que podemos tirar aqui algum fruto para a nossa vida interior e para a Semana Santa que se inicia. Pois bem, com esta missa de Domingo de Ramos, precedida pela procissão, nós então entramos com a igreja na Semana Maior, na Semana Santa, de forma que essa procissão ela rememora a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, em que Nosso Senhor, aclamado pela multidão dos judeus, como Rei dos judeus, que portava em suas mãos ramos de oliveira, e aclamando Nosso Senhor, que entra de uma maneira triunfante em Jerusalém, a igreja então faz essa procissão de maneira também exultante, de modo que, celebrando esta entrada do Senhor em Jerusalém, ela lembra esta procissão que Nosso Senhor estava indo em direção ao Calvário, estava indo em direção ao sacrifício. Por isso, quando a procissão retorna para a igreja, retorna para a capela, nós nos dirigimos diretamente para o altar, aonde é celebrado o sacrifício, e nós então celebramos o sacrifício da Santa Missa, lembrando então que Nosso Senhor entrou em Jerusalém triunfante, mas para depois ser sacrificado por nós, pregado na cruz, no Monte Calvário. De modo então que a procissão, ao entrar na igreja, na capela, e indo em direção ao altar, a celebração toma um outro tom, porque aqui a igreja então já nos insere na paixão do Senhor. E assim se abre essa semana da paixão, na Semana Maior, a segunda semana da paixão, na Semana Maior, que é a Semana Santa, para que nesses dias, a segunda, terça e quarta-feira santa, meditemos a paixão do Senhor, como são os evangelhos da paixão, segundo Mateus, Marcos e Lucas, para depois então iniciar o tríduo pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor, na quinta, na sexta e no sábado santo, para que assim no domingo de Páscoa celebremos com alegria a ressurreição gloriosa do Senhor. Pois bem, Nosso Senhor entra em Jerusalém, depois de tantas predições aos seus discípulos, de que ele ia para Jerusalém, e que lá ele seria preso, desprezado pelos judeus, seria condenado à morte, seria morto na cruz, e que ressuscitaria ao terceiro dia. Nosso Senhor então entra com passos decididos e apressados em Jerusalém, para então sofrer por nós, para se entregar por nós, oferecendo-se então no santo sacrifício cruento do Calvário. Esta decisão do Senhor em entrar em Jerusalém é o grande ensinamento que a igreja hoje nos transmite, de que nós devemos então, diante da cruz, que Nosso Senhor reserva para cada um de nós, não fugir a ela, pelo contrário, apressar os nossos passos e decididos entrar em nossa Jerusalém, para que, como Nosso Senhor, façamos também a vontade de Deus, abraçando a nossa cruz até o alto do nosso Calvário, para que, morrendo unido a Ele na sua morte, nós também um dia possamos também, unidos a Ele, participarmos da gloriosa ressurreição da carne e participarmos assim da feliz e eterna vida junto de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, entremos decididos nessa Semana Santa, junto com a igreja, nesses acontecimentos da paixão, unindo nossas cruzes, unindo nossos sofrimentos ao sofrimento do Senhor. Tudo aquilo que nós já sofremos na vida, tudo aquilo que estamos sofrendo e que ainda sofreremos durante a nossa vida neste mundo, os sofrimentos inevitáveis, aqueles impostos pela vontade de Deus, não fujamos a eles, como Nosso Senhor nos deu o exemplo, mas abracemos a nossa cruz, junto com nossas responsabilidades, com nossos deveres, com nossas obrigações, sobretudo nossos deveres religiosos, acima de todas as coisas, os deveres para com Deus,
e todos os deveres inerentes ao cristão, com todo o peso da responsabilidade, também com todos os problemas da nossa vida familiar, pessoal e profissional, também com todas as preocupações, com todas as dificuldades, com todas as adversidades que fazem parte da nossa vida, nós então entremos agora junto com a igreja na Jerusalém, de modo então, caríssimos irmãos, abraçando a nossa cruz, possamos então morrer unidos a Cristo, como fizeram os mártires, que abraçaram a sua cruz até o ponto de morrer pelo Senhor. É claro que Nosso Senhor, o que Ele pede para nós nem sempre é o martírio da morte do corpo, um assassinato, uma entrega extrema de amor, por amor ao nosso Senhor, mas Ele nos pede o martírio de cada dia, o martírio dos deveres de cada dia, de cada instante, o martírio do cumprimento exato do nosso dever, das nossas normas de piedade, tudo feitos por amor a Deus, mesmo que peçam de nós esforço, uma entrega maior, uma generosidade maior. Portanto, caríssimos irmãos, que esse domingo de Ramos, na paixão do Senhor, nos traga então a graça de nos entregarmos totalmente nessa Semana Santa a meditarmos a paixão do Senhor. Que nessa semana nada mais seja importante do que meditarmos a paixão, do que participarmos das devoções da Via Sacra, da coroa de Nossa Senhora das Dores, da meditação das chagas de Nosso Senhor, da meditação das 7 palavras do Senhor da cruz, e é claro, o mais importante nessa Semana Santa, o tríduo pascal da Quinta-feira Santa, da Sexta-feira Santa e do Sábado Santo. Assistindo às liturgias das funções litúrgicas da Semana Santa, possamos tirar frutos para a nossa vida. E junto a isso, claro, não podemos perder a oportunidade nessa segunda, terça, no máximo até a Quarta-feira Santa, fazemos a nossa confissão para quem não se confessou ainda. É uma grande graça nos confessarmos, entrarmos decididos na nossa Jerusalém, fazendo uma boa confissão. De modo então, quando na Páscoa comungarmos, com as devidas disposições em estado de graça, possamos então, desta maneira, recebermos a comunhão com todos os frutos que ela tem, com todos os frutos pascais, da remissão dos pecados, da graça santificante, da graça vivificante, e assim, caríssimos irmãos, com todas as grandes consequências, os grandes benefícios que a Sagrada Comunhão Pascal reserva para todos nós. Bom, de modo, caríssimos irmãos, que façamos esse dia companhia a Nossa Senhora das Dores, meditando suas dores e consolando o Imaculado Coração de Maria. E peçamos também que ela nos console em nossas dores, em nossos sofrimentos. Que nessa semana em que meditamos os sofrimentos do Senhor e de Nossa Senhora, os nossos sofrimentos se tornam secundários, se tornam até quase nada, porque nunca nós sofreremos o que Nosso Senhor sofreu por nós, porque nunca nós sofreremos o que Nossa Senhora sofreu por nós. Ou de modo que unamos nossos sofrimentos e até a nossa morte, que Deus sabe como será, já unamos à morte do Senhor. Já unamos tudo, os nossos sofrimentos e adversidades da vida, aos sofrimentos e adversidades de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Caminhemos com Nosso Senhor nessa Semana Santa, no caminho do Calvário, em cada estação da Via Sacra, tirando lições, tirando frutos para a nossa vida, frutos de uma vida nova, frutos de uma vida santa, frutos de uma decisão determinada na luta contra o pecado. Então pensamos com muita humildade a nossa Mãe Santíssima, pedindo também a ela, com muita confiança, que pelo seu Imaculado Coração de Maria, tiremos muitos frutos de santidade e propósitos que sejam baseados naqueles santos motivos, naqueles motivos mais profundos, mais sobrenaturais, que são os sofrimentos de Nosso Senhor por nós, os sofrimentos de Nosso Senhor realizados por amor de nós. Que Nosso Senhor então nos abençoe nessa Semana Santa e que possamos então consolar o seu Imaculado Coração, e que ela também seja para nós a nossa grande companhia, seja para nós também o nosso grande consolo, para que depois, em passados as meditações dos sofrimentos e da morte do Senhor,
também tenhamos a alegria de estarmos unidos a ela e meditarmos as suas alegrias, celebrando e exultantes, glorificarmos a Deus e louvarmos a Deus pela sua gloriosa ressurreição no domingo de Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.